Capítulo 2. O propósito do encontro. Este encontro radical e santo não parou no primeiro dia. Continuou por quase 6 semanas. O Senhor estava cumprindo a palavra que foi declarada sobre mim em 2019. Ele me encontrou na minha rendição e me deu a si mesmo como um presente. Todos os dias, durante 6 semanas, experimentei uma poderosa manifestação do seu Espírito sobre mim de uma forma individual e observei enquanto ele tocava a vida das pessoas através de um vaso de barro. Frequentemente, podemos atribuir esses momentos a pessoas que achamos serem únicas ou especiais e assim nos desqualificamos para receber um toque de Deus. Contudo, eu acredito que esses momentos só acontecem pela sua misericórdia. O peso da sua presença. Durante 6 semanas, o Espírito Santo tomou conta de tudo o que podia ser abalado para deixar apenas o que é eterno. Após a reunião com os pregadores, entrei cambaleando no meu escritório, onde eu deveria ter reuniões o dia todo. O problema era que eu já não conseguia fazer o que sempre fiz. Mesmo que tentasse, não conseguia, porque o peso da glória que repousava sobre mim estava mudando tudo. Lembro-me de deitar no chão do meu escritório, abraçar um travesseiro branco e macio e chorar por horas, enquanto tocava repetidamente uma música do The Upper Room, chamada Open the Scroll. Em tradução livre, abra o selo. Na verdade, eu o encorajo a colocá-la para tocar enquanto lê este capítulo e permitir ao Espírito Santo ministrar a você através dessa poderosa declaração. Essa música repete a palavra santo pelo menos umas 20 vezes, eu imagino. Enquanto eu estava deitada no chão do meu escritório chorando, ondas da sua glória e santidade me inundavam. Na beleza da sua majestade, ouvindo as palavras abra o livro e quebre o selo, repetidas várias vezes, o meu espírito começou a ressoar com essa verdade poderosa. Existe apenas um que é digno de abrir os mistérios e os planos do céu sobre a nossa vida, e é o próprio Jesus. Deus estava despertando meu ser para o poder e o valor do Cordeiro que foi morto. Ele era digno de quebrar todas as limitações na minha vida, e ele estava presente naquele momento, se dando a mim sem hesitação e sem limites. Ele não era apenas o Emanuel na história de Natal, mas ele é o Emanuel agora, hoje. Cada aspecto dele estava presente, tudo o que eu precisava. Tudo pelo qual eu havia clamado estava disponível para mim, porque ele estava ali. Às vezes era demais para suportar, e a compreensão da incrível disponibilidade de Deus para nós era tão maravilhosa, provocadora e convincente. E ele não se afastou. Isso continuou dia após dia. Essa presença intensa e poderosa de Deus repousando sobre mim e movendo-se dentro de mim não se afastou e não cessou. Eu não conseguia produzir isso, não podia fazer acontecer. Eu simplesmente tinha que me render quando seu Espírito vinha sobre mim. Algumas vezes acontecia quando estava na igreja, o que era mais ideal do que quando acontecia no supermercado. Apesar do constrangimento que alguém normalmente sentiria, raramente eu pensava nisso. Era como se o poder e a beleza de Deus que estava experimentando tomassem toda a minha atenção, e eu simplesmente não tinha para onde olhar, ou algo mais que quisesse fazer. Era tão santo e magnífico que eu nem considerava apagar isso por causa da aparência. O que Deus estava fazendo em mim era como encontrar um tesouro que há muito tempo foi perdido, e de repente o que estava ao redor não importava mais. Durante essas 6 semanas, eu mal conseguia falar a maior parte do tempo. Lembro-me de estar em reuniões e meus líderes perguntarem o que estava acontecendo comigo. Quando eu abria a boca para tentar explicar, soluços intensos e sem fôlego saíam do mais profundo do meu ser. O peso da glória do Senhor caía sobre mim e eu escorregava da cadeira para o chão, enquanto a sua santidade envolvia cada parte do meu corpo. Ninguém sabia que o Senhor estava quebrando o temor do homem na minha vida, porque eu não conseguia falar sobre isso. Toda vez que tentava explicar, eu simplesmente soluçava e chorava na presença do Senhor. No entanto, muitas pessoas se aproximavam de mim e me diziam que nesse tempo de encontro, quando eu impunha as mãos sobre elas, a insegurança e o temor do homem saíam imediatamente delas. Porque os nossos encontros importam. Já ouvi isso antes e agora é mais verdadeiro do que nunca. Você ensina o que sabe, mas transmite o que vive.
As pessoas costumam perguntar por que precisamos de um encontro e por que precisamos que Deus toque nossas vidas. Na verdade, eu era uma dessas pessoas. Eu sempre amei Deus e fui salva quando tinha 3 anos, ouvindo Psalti e seu livrinho de cânticos em salmos. Psalti estava chorando e dizendo: "Você pode cantar até ficar roxo, mas se não for de coração, não é louvor." Fiquei tão incomodado com a tristeza de Psalti que no meu coração de 3 anos eu sentia que Deus ficava triste quando apenas cantávamos as músicas e não a dizíamos com o coração. Naquele momento, movida pela tristeza do coração de Deus, entreguei o meu coração a Jesus. Acho que no fundo eu estava respondendo a um desejo de viver uma vida cristã autêntica, que dissesse sim a cantar, entre parênteses viver, autenticamente do meu coração para Jesus, dando significado a cada palavra. Agora sei que era o Espírito Santo me atraindo para o meu destino em Jesus, para ser alguém que o amaria plenamente e seria completamente devotada a Ele. Segui Jesus durante a minha infância e adolescência até o início da vida adulta. No entanto, eu não sabia que Ele queria estar tão perto de mim a ponto de eu não conseguir distinguir entre Ele e eu. Eu sabia que Jesus me amava, mas a ideia de Ele estar tão perto me deixava vulnerável e frágil demais para um Deus tão perfeito e poderoso. Eu via Deus como um treinador no céu, com uma prancheta grande, dizendo-me as jogadas e gritando correções enquanto eu tentava descobrir como fazer o que estava no seu coração. Eu sentia que precisava agradá-lo, comportando-me bem para que pudesse ser sua filha em vez de viver em um lugar de segurança como sua filha. Filhos e filhas verdadeiros não questionam seus valores e não têm nada a provar. Eles vivem com base nos seus valores e as suas ações carregam e demonstram isso aonde quer que vão. Eu ainda não conhecia esse valor porque não tinha compreendido plenamente a revelação poderosa de que Ele tinha dado o seu Espírito Santo para habitar em mim, me guiar e me capacitar. Eu ouvi falar de encontros algumas vezes, mas não tinha dado tanto valor a eles. Pareciam intangíveis demais, então eu não conseguia entender o seu verdadeiro poder e a nossa necessidade desses encontros. Eu achava que ocorriam por acaso, algo que poderia ou não acontecer com você, o que parecia arriscado e injusto. Houve algumas vezes em que ouvia as pessoas compartilhando sobre um encontro e entendia aquilo como algo que aconteceu com aquela pessoa. Algo celestial e maravilhoso, mas não conseguia entender o quanto aquilo era profundamente pessoal para Deus e não apenas para elas. Pensar no Deus Todo-Poderoso, ansiando por estar pessoalmente conectado e vivendo poderosamente em mim, era difícil compreender. Para mim, era comum pensar no Espírito Santo como uma coisa. Era mais fácil para mim pensar nele como a glória, o fogo, a chuva ou uma presença, mas isso é profundamente impessoal e não é o que um encontro verdadeiro com Deus significa. Nessa equação, reduzir o Espírito a uma coisa me deixava impotente. Eu não havia percebido que não apenas eu estava sendo impactada pelo amor de Deus por mim, mas que Deus também estava impactado pelo meu anseio por Ele. O encontro me despertou para a realidade de que eu não estava encontrando uma coisa ou uma presença. Eu estava encontrando Deus vivo através do poder do seu próprio Espírito. A pessoa do meu encontro era a pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Todas essas pessoas estavam experimentando uma grande liberdade por causa da pessoa do Espírito Santo que vivia e agia dentro de mim. Render-me a Deus havia criado o espaço no qual Ele estava pedindo para se mover livremente, sem a restrição do meu medo. Agora, Ele estava tocando pessoas da mesma forma que me tocava. O Espírito Santo não queria que isso fosse apenas um momento para uma pessoa, mas Ele estava procurando um povo. O Deus de toda a criação, o Rei da Glória, está procurando um povo em quem habitar. Isso não é novidade e acontece desde o início da criação do homem. Nosso Deus é um Deus de união e comunhão, um Deus de conexão, que deseja viver plenamente e completamente concatenado com o seu povo de forma tão poderosa que seríamos um com Ele e unidos como seu corpo. Essa união poderosa só pode acontecer pela habitação e presença do Espírito Santo.
Essa foi a oração de Jesus em João 17, pelos seus discípulos e por todos os outros que ainda viriam. Que fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Esse é o sonho que está no coração de Deus para... Esse é o sonho que está no coração de Deus para todo o seu povo, que não haja separação entre Ele e o seu corpo. E Ele não descansará até que entremos nessa plenitude. A igreja também não. A presença importa. Atualmente, com toda a tecnologia que temos, podemos enviar mensagens, fazer chamadas no FaceTime ou no Zoom, mas nada substitui aquele momento em que você reencontra a pessoa que ama. Eu e minha família moramos em lados diferentes do mundo. O Senhor nos chamou para Reading, mas amamos profundamente muitos que estão em casa, na África do Sul. Embora eu seja extremamente grata pela tecnologia moderna e pela forma como podemos nos conectar por meio dela, aguardo ansiosamente o dia em que aterrissarei no aeroporto e encontrarei meus entes queridos face a face. A presença importa. Deus sabe disso porque Ele nos criou para viver na Sua presença, andando com Ele diariamente. Deus é o Deus do amor. A sua natureza é o amor. E, portanto, a sua natureza é aquela que anseia por conexão e ser conhecido por aqueles a quem Ele ama e por aqueles que o amam. O que são encontros? Um encontro é uma reunião com Deus. Quando nos reunimos com Ele, somos transformados. Encontros não se limitam a manifestações exteriores ou tremores violentos como os que tive. Eles podem assumir muitas formas: um sussurro, um momento de cura, a presença da paz onde antes havia ansiedade. Embora não sejam necessariamente violentos ou barulhentos, também não devemos limitar os nossos encontros com o Deus vivo ao que preferimos ou compreendemos. Frequentemente, tiramos conclusões precipitadas sobre o que Deus está ou não fazendo, mas muitas vezes precisamos de tempo para deixá-lo realizar uma obra profunda e permitir que os frutos falem por si. Eu não conseguia entender o que Deus estava fazendo em mim naqueles dias de encontro radical. Não conseguia compreender a magnitude do que Ele estava fazendo na minha vida. Passei os últimos quase 3 anos explorando e administrando o que recebi naquele tempo. E tenho certeza de que continuarei pelo resto da minha vida. Em um único momento, com um toque do precioso Espírito Santo, a minha vida inteira foi instantaneamente transformada. Eu sou uma pessoa diferente. Estou livre, mais livre do que nunca, e fui liberta de anos de luta com um único toque da mão de Deus. Mas caminhar nessa liberdade e carregá-la de uma forma que dê glória e honra ao Senhor exigirá intencionalidade da minha parte. Meu encontro com Deus catalisou um processo que já estava em ação em mim. Ele realizou em mim, naquele curto período, o que décadas de trabalho árduo nunca poderiam ter alcançado. Ele me mostrou naquelas 6 semanas como eu poderia ter uma vida totalmente rendida a Ele. Deus me permitiu provar da liberdade e plenitude das quais eu só havia ouvido falar. Mas aquele encontro foi um convite para mais. Foi uma amostra de um reino que Ele estava me convidando a carregar dentro de mim, para trazer à existência a sua oração, na terra como no céu. Encontrar-se com Deus vai além do momento em que o sentimos perto ou se movendo. Vai muito além de um bom testemunho. Esses momentos de poder, paixão ou liberdade no Espírito Santo são convites para conhecê-los mais, para buscá-lo e encontrá-lo. A atenção está em receber a manifestação, não a analisar imediatamente e aprender a ser o seu mordomo no devido tempo. Vou ler de novo. A atenção está em receber a manifestação, não a analisar imediatamente e aprender a ser o seu mordomo no devido tempo. Escrevo isso com cautela, porque já vi ambos os lados serem enfatizados de forma exagerada, e nenhum deles produz o fruto que realmente procuramos. Alguns criticam o encontro porque viram muitas pessoas terem encontros e não mudarem ou serem mordomos da mudança que Deus depositou. Em contraste, outros criticam a administração dos encontros como algo restritivo. Não posso enfatizar mais um do que o outro, mas convido você a caminhar com ambos, se estiver disposto a suportar essa tensão em seu relacionamento com o Senhor.
O temor e o poder de Deus que experimentei foram essenciais para a minha libertação e transformação. Deus sabia que eu precisava disso e Ele me deu de bom grado. Sei que precisava de cada gota do derramar e do despertar do Espírito Santo para caminhar no que estou vivendo agora, e interrompê-lo teria sido devastador. Eu não podia tocá-lo com estratégias. Seria como levar uma ferramenta para o seu altar. Era sagrado e Jesus precisava fazer tudo do seu jeito para realizar o que precisava. Não só tive que me render ao poder da sua pessoa, mas também tive que me render ao seu tempo e à sua maneira de agir. Depois disso, por meses, eu não fazia ideia do que Deus havia feito em mim. Mas por meio da disciplina no meu tempo com Jesus, o Espírito Santo me ensinou tudo o que ele tinha feito e até hoje continua me ensinando. Quando temos momentos profundos com o Senhor, é vital nos rendermos e permitirmos que Ele faça uma grande obra em nós. Quando o Espírito Santo está tangivelmente sobre você, não é hora de introspecção, mas sim de receber. Devemos nos aprofundar na estação seguinte, seguindo a obra que Ele fez em nós e buscar o coração de Deus para conhecermos as suas intenções. Isso é uma aliança, não apenas um momento. E, embora os momentos de encontro sejam vitais e valiosos dentro da aliança, é a busca diária que os ancora e os faz florescer. Se permitirmos que a semente que Ele depositou crie raízes em nossa vida e se cuidarmos dela até que cresça e amadureça, daremos o fruto da palavra. Receber a semente é apenas o primeiro passo. Precisamos cultivá-la para que o mundo possa provar e ver a bondade dele através da nossa vida, experimentada em plena conexão com ele. Pensar que esse tremor fervoroso de 6 semanas era o limite da sua disponibilidade seria um absurdo. Há muito mais nele e há muito mais sobre ele. Há muito mais que Ele tem para mim e para você, que se pedíssemos agora, acredito que Ele nos responderia como fez aos seus discípulos em João 16:12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. O encontro com Deus é um convite para mais nele e para um relacionamento de vida inteira, de buscar e ser buscado pelo Rei de todos. Na medida em que procuramos um relacionamento real com o Senhor, criamos espaço para o mais de Deus que desejamos. A necessidade do Espírito Santo. A passagem de João 16 que acabei de mencionar se tornou tão profunda para mim e escreverei mais sobre ela nos próximos capítulos, porque contém um cumprimento da promessa de que o Espírito Santo viria. Começando em João 14, Jesus conforta os seus discípulos enquanto os prepara para a sua morte e compartilha que não estará mais com eles. Ele faz a promessa de que enviará outro, igual a ele, e que estará sempre com os discípulos. Essa promessa do seu Espírito é um ponto intenso de virada para todo crente, pois é Deus habitando dentro de nós, capacitando a nós Ele mesmo, sempre. Eu fiquei tão intensamente ciente disso nas 6 semanas do meu encontro transformador com o próprio Senhor. O Espírito Santo é plenamente vital na verdadeira vida cristã. Quando digo vital, quero dizer que ele é absolutamente fundamental em todos os sentidos. Se eu pudesse gritar isso dos telhados como um galo toda manhã ou colocar um outdoor em cada igreja e estrada, eu faria. Um dos maiores lamentos do meu coração durante meu encontro com o Senhor foi perceber que, embora não tivesse feito intencionalmente, eu estava disposta a tentar viver essa vida cristã com a minha própria força, quando Ele estava sempre acessível a mim. Entristeci o coração do Espírito por não reconhecer a sua disponibilidade e a minha necessidade dele. Porque eu tentaria viver sem a própria presença de Deus comigo? Eu precisava experimentar esse tremor sagrado a fim de me despertar para o poder do Espírito de Deus, que não vive apenas nos céus, mas está acessível a todo crente em Jesus Cristo, e entender o quanto eu realmente precisava dele. Esperando por sua orientação. Durante essas 6 semanas, Deus começou a se mover tão profundamente em nosso ambiente que era difícil saber quando começava ou terminava. Começamos a ter reuniões que vinham centenas de pessoas quase todas as noites apenas para adorar a Jesus e hospedar a sua presença.
As pessoas da nossa congregação e da nossa escola honram tanto quando Deus toca os outros que vêm humildemente para receber oração sempre que possível. Frequentemente, no início da reunião, antes mesmo de começar o louvor, crentes famintos e humildes vinham até mim pedindo que eu impusesse as mãos sobre eles. Em anos anteriores, eu teria sentido pressão para orar naquele exato momento. No entanto, durante esse tempo de encontro, sentia um leve empurrão do Espírito Santo me encorajando a, primeiro, engajar nosso coração em adoração ao Rei, antes de ministrar. Não era que eu precisasse de um lembrete de que aquele poder fluindo através de mim não era meu, porque era óbvio demais para esquecer, mas acredito que foi para me ensinar a prioridade em exaltá-lo e, a partir daí, tudo tomar o seu devido lugar. Lembro-me de honrar educadamente a fome deles, mas pedir que voltassem para a oração ao final do culto. Eu havia percebido que poderia orar por eles naquele momento e dar-lhes o que eu havia recebido de graça, mas se pudéssemos hospedar a presença de Deus e recebê-lo primeiro, ele viria de uma maneira que eclipsaria tudo o que tínhamos para oferecer e superaria todas as nossas expectativas. Acredito que isso é o que os avivalistas antigos compreenderam. Eles caminhavam com um entendimento da dependência de Deus que permitia que o seu verdadeiro poder transformador fluísse. Hospedar o Senhor e exaltar o seu nome cria uma atmosfera de boas-vindas e dependência, permitindo-nos ver e conhecer os seus caminhos. Ele está procurando um lugar de descanso. Nosso Rei anseia ser hospedado pelo seu povo. O precioso Espírito Santo anseia ser desejado, ser convidado e cooperar conosco. Este é o lugar onde oferecemos tudo o que somos para que ele venha repousar sobre nós de forma marcante. Todos temos dons incríveis operando na nossa vida. Esses dons são entregues a nós por Deus. Romanos 11:29 diz que esses dons são irrevogáveis. Isso significa que eles nunca podem ser retirados, independente de como os utilizamos. Por exemplo, digamos que eu compre para o meu marido uma guitarra nova e de última geração, mas o presente fosse condicionado a ele praticar 5 vezes por semana à noite e tocar músicas específicas que escolhi. Embora as minhas instruções possam ser benéficas e o ajudem a administrar bem o que recebeu, isso não seria um presente de verdade, pois presentes não vêm com condições. Presentes são dados livremente e quem ganha pode escolher o que deseja fazer com o que recebeu. Agora, se o meu marido nunca tocasse a guitarra, ou pior, a usasse de forma prejudicial, talvez eu nunca mais desse a ele um presente tão generoso. Essa guitarra seria dele para usar como quisesse. Da mesma forma, Deus nos deu dons e nos ensinou muitos princípios excelentes, desejando que os administremos no nosso relacionamento com Ele. Mas Ele não controla isso, porque Deus é amor e o amor sempre dá uma escolha. Não devemos confundir dons com recompensas. Muitas vezes pensamos que o dom em nossa vida é a evidência da presença de Deus operando, mas na verdade é o fruto da nossa vida que mostra se estamos andando com Ele ou com a nossa própria força. Em todas as nossas opções neste mundo, o Senhor nos convida a nos render e nos submeter ao seu Espírito. É nesse lugar que nossos dons deixam de operar na nossa força e passam a operar cheios do seu poder ilimitado, e as impossibilidades começam a se curvar. Nossos dons foram feitos para serem usados em comunhão com o poder do Espírito, assim como Jesus cooperou com ele enquanto estava na terra. É como a diferença entre operar com uma bateria e conectar-se a uma caixa elétrica. Nossos dons, por si só, têm alguma força, mas também têm limitações. Quando operamos as coisas de Deus sem dependermos do Espírito Santo, operamos uma revelação limitada do que conhecemos dele e, eventualmente, o poder se esgota. Mas quando criamos um lugar de descanso para ele, vivendo em dependência e oferecendo tudo de nós a ele, nos tornamos condutos para o poder do Espírito fluir, cumprindo seus desejos e trazendo o céu para a terra. Essa é a verdadeira dependência que passei a conhecer nesse encontro. Eu havia recebido tanto treinamento e ferramentas, todas verdadeiras, sólidas e necessárias, mas elas nunca foram feitas para operar independentemente da submissão à presença de Deus. Eu precisava de um batismo no Espírito Santo e no fogo para entender que todo o treinamento que recebi não era para provar a minha identidade, mas como um convite para eu andar nos seus caminhos com Ele.
Meus dons e conhecimentos precisavam ser constantemente cheios do seu poder, para que o mundo pudesse ver uma demonstração da sua glória. Eu estava a caminho de viver uma vida independente, baseada em princípios, mas sem poder real. Eu realmente pensava que estava agradando a Deus fazendo coisas para Ele, e não percebia que Ele queria fazer tudo comigo, preenchendo cada vazio e força com Ele mesmo. Essa rendição ao poder de Deus é a mesma razão pela qual os discípulos tiveram que esperar no cenáculo. Eles só poderiam cumprir a comissão que Jesus lhes dera após receberem o batismo no Espírito Santo e o seu poder para serem obedientes ao chamado. O mesmo vale para nós. O chamado da vida cristã é um chamado significativo de risco e recompensa, mas nenhum deles pode ser alcançado sem a nossa total dependência do Senhor. Jesus quer nos encher e nos capacitar para fazer o impossível na nossa vida cotidiana, mas isso requer a plena consciência de que dependemos do seu Espírito. Não resista a Ele. Ao adorarmos o Senhor durante as reuniões noturnas, nosso louvor e boas-vindas começavam a hospedar a sua presença. Assim como o rio de Ezequiel, descrito em Ezequiel 47, a presença tangível de Deus que podíamos sentir na sala antes de começarmos a adorar, começou a subir como aquele rio, e chegavam aos tornozelos, seguiam para as águas nos joelhos, depois na cintura, até estarmos totalmente submersos nesse poderoso rio do Espírito Santo que Ele tanto ansiava derramar sobre o seu povo. Quando o rio da sua presença sobe, somos convidados a ser levados por Ele em direção a um reino cheio de paz, alegria e justiça. Um reino em que nada é impossível. Mesmo agora, enquanto escrevo, o meu coração anseia por um mover do rio de Deus de tal maneira que sejamos varridos por Ele e só possamos ir para onde Ele nos enviar. Há um gemido profundo no espírito, na criação e no coração do seu povo por uma manifestação da glória de Deus. Existe um anseio em cada pessoa criada por uma conexão tão poderosa e uma união tão profunda com o nosso Criador que nos permita viver uma vida muito além das nossas capacidades. Essa é a nossa herança em Jesus. A vida rendida ao Senhor e cheia do seu Espírito é uma vida que carrega a promessa de conhecer a sua glória e andar nela. Ver Efésios 1, 18 e 23. Quando eu pausava a oração pessoal no início do culto e pedia às pessoas que voltassem mais tarde, isso nos permitia hospedar o Senhor, dando a Ele a nossa atenção e amor em adoração, colocando-o como prioridade. Ao fazermos isso, Ele se movia e despertava fome em seu povo por mais dele. As pessoas voltavam para a oração depois do culto e, por termos esperado por Ele e dado espaço para Jesus tomar o primeiro lugar, o Espírito Santo se movia poderosamente. A voz da limitação e da escassez que me atormentavam há tanto tempo tinham sido substituídas pela voz do Senhor. O Espírito Santo sussurrava enquanto eu impunha as mãos sobre cada pessoa, dizendo que eles eram o seu lugar de descanso, o seu lugar preparado, e que Ele ansiava derramar a sua glória sobre nós. Eu me sentia conduzida a dizer em voz alta: Deus, eu honro esse lugar de descanso, este lugar preparado, esta casa para carregar a sua glória. Ao fazer isso, antes mesmo de tocar em alguém, as pessoas eram movidas poderosamente por Ele. Não era apenas um ou outro, mas centenas de nós estávamos encontrando um Deus tão pessoal que Ele nos enchia de si mesmo e nos chamava do seu lar. Lembro-me de uma reunião em que fui. Era uma noite de mulheres em nossa igreja e, sendo honesta, eu estava um pouco nervosa pelas mulheres. Elas não eram as alunas da nossa escola de ministério e eu não tinha certeza de como estavam preparadas para receber a maneira de Hayley que elas iam encontrar. A antiga Hayley teria tentado ser moderada e se controlar, mas ela já não existia mais. Ela havia sido enterrada e ressuscitada pelo poder do Espírito Santo. Não havia mais preocupação em revisar minhas anotações ou ansiedade por ser demais e ofender as pessoas. Em vez disso, eu estava em paz. Antes, esperava encontrar confiança em mim mesma, mas agora eu a encontrava no fato de que Deus era o suficiente e Ele estava comigo. Eu costumava me desculpar o tempo todo, mas agora percebia que Deus estava se movendo dentro de mim sem pedir desculpas, e Ele tinha prazer nisso. Eu estava longe demais nessa jornada para resistir a qualquer coisa que Deus quisesse fazer, e a ideia de subsistir a Deus era dolorosa demais para ser considerada.
Na luz do seu rosto, os medos que costumavam me prender, o receio de ser rejeitada ou deixada de lado, agora se curvavam ao fato de que eu só queria uma coisa: Deus. Ele havia se tornado suficiente para mim. Nenhum trabalho, posição, amizade ou aprovação humana poderia superar o que eu tinha experimentado no Senhor naquele tempo. Isso não era algo que eu tinha criado ou pensado em minha própria força, mas simplesmente pelo poder da santidade de Deus. À luz do temor do Senhor, o medo do homem parecia irrelevante agora. A mentira do inimigo, que me roubou por 29 anos, foi quebrada pelas mãos de um pai amoroso que estava me buscando. Ele pagou um preço caro demais para eu saudar, e agora havia colocado o seu espírito sobre mim de uma maneira que eu não podia resistir. O Senhor estava se movendo em mim de uma maneira tão poderosa, mas tenho certeza de que para outros era confuso, ou pelo menos incomum. Eu precisava superar a preocupação de que alguns não entenderiam e que outros entenderiam, mas não estariam prontos para receberem por si mesmos. Percebi que há momentos em nossa jornada com o Senhor que precisamos nos render ao que parece ou sentirmos ser incomum, porque percebemos que Deus está fazendo uma obra. Podemos sentir a tentação de encerrar aquilo ou de se afastar, porque está fora da nossa zona de conforto. Admito que houve muitas vezes em que tive que lutar para receber de alguém algo que não vinha da forma como eu estava acostumada. Todos nós lutamos com isso em algum momento e todos já falhamos. Mas a beleza é que a nossa própria habilidade não nos qualifica. Somos habilitados pelo que Jesus fez na cruz por nós. E Ele está procurando um coração humilde, disposto a dar espaço para que o seu Espírito repouse sobre ele. Quando fazemos isso, Ele realiza sua obra em nós. Aquela noite, ministrando às mulheres, foi mais um momento em que exigiu que eu cruzasse a linha do conforto e me entregasse a Ele sem resistência. E quando o fiz, Ele me encheu de graça para me render ainda mais. Não devemos resistir a Deus. Lembro-me das vezes em que rejeitei o que Deus estava fazendo porque me senti ofendido com a maneira como isso estava sendo apresentado. Lembro-me distintamente de não ter ido a uma reunião de um ministro conhecido e ungido porque fiquei incomodada com as críticas que ouvi de outros. Outras vezes, carreguei julgamento em meu coração por causa de manifestações que me distraíam e não queria fazer parte de coisas que achava exageradas, entre aspas. Claro, nem todas as manifestações de ministros são ungidas, mas o meu coração era de julgamento, não de fome. A fome é a evidência da humildade. Bill Johnson. Naquela noite, ministrando para as mulheres, eu me rendi totalmente a Jesus mais uma vez. O Espírito Santo se manifestou de forma tangível desde o início. Então, comecei a tremer e a chorar sob a sua presença novamente. Deus nem sempre vem da maneira que esperamos. Algumas vezes, Ele se apresentará de uma forma que nos obrigará a abandonar as nossas noções pré-concebidas sobre como deveria ser a forma de receber o que Ele tem. Nós não estamos no controle. Ele está. Quando olho para a magnitude de quem Deus é, percebo quão pequeno eu sou, e isso me permite ter fome dele. Pense em Jesus nascendo em uma simples estrebaria ou nas pessoas que Deus usou na Bíblia. Deus não se encaixa em nosso molde. Nós é que nos encaixamos no dele. Ele nos faz ter fome dele. Naquela noite, fui recebida graciosamente por centenas de mulheres que lotaram o santuário da nossa igreja e me ouviram enquanto eu tentava falar em meio às lágrimas e ao tremor, rendida ao que o Espírito Santo estava fazendo em mim. Quero que você imagine como seria ouvir alguém falar entre lágrimas e tremores, completamente dominada pelo poder de Deus. Esses são momentos difíceis de compreender. Todos nós temos fome do Senhor e às vezes essas experiências parecem maravilhosas, mas também são complicadas. Enquanto aquelas mulheres preciosas se sentavam no santuário naquela noite, Deus quebrou todos os meus preconceitos e começou a se mover. Uma a uma, as mulheres avançavam e lotavam o altar para receber um toque do Espírito Santo. Lembro-me de que a minha mãe estava nos visitando durante esse poderoso derramamento. Naquela noite, ela foi tocada profundamente pelo Espírito e ministrou ao meu lado e ao lado de muitas mulheres. Convidamos as mães a buscarem os seus filhos na creche
pois a noite já estava terminando, mas o Espírito Santo ainda estava se movendo. Ver as mães trazendo seus filhos pequenos para a sala a fim de encontrarem Deus juntos foi, e ainda é, uma das minhas lembranças favoritas, especialmente por eu também ser mãe. No fim da noite, enquanto estávamos terminando, eu comecei a sair do palco tentando entender como iria para casa, pois estava sob o peso da glória de Deus. Uma fila de mulheres começou a se formar ao meu lado, pois queriam oração e receber mais do Senhor. À medida que eu orava pelas mulheres, a fila aumentava. As mulheres para as quais eu me sentia nervosa em ministrar estavam tão famintas e dispostas a receber porque o queriam. A humildade delas em receber de uma colega e a habilidade de ver o Espírito Santo se movendo sobre uma possível ofensa foi humilhante para mim, para dizer o mínimo. Eu comecei a me mover pela fila e orar por mulher após mulher. Algumas das alunas da nossa escola de ministério vieram me apoiar durante esse tempo e se tornaram minhas ajudantes para segurar as mulheres que caíam sob o poder de Deus. Mulher após mulher, idosas e jovens, foram tocadas pelo poder do Espírito Santo. Lembro-me de olhar para o relógio antes de começarmos a orar. Já eram quase 23 horas e a fila de mulheres esperando por oração começava na frente do santuário e se estendia até a saída. Mais de 100 mulheres aguardavam por oração e ele, sem hesitação, se entregou a todas. O Espírito Santo varreu a sala para nos encontrar. Essa demonstração de fome começou a se espalhar por todo o nosso ambiente e em todas as nossas reuniões, Deus se moveu de maneira marcante em seu povo. Lockdown. No início de março, semanas após aquele primeiro dia em que tudo começou, nós, como equipe de liderança, sentimos a direção de fazer um evento especial e reunimos todos os alunos da nossa escola de ministério para uma noite inteira de adoração e oração. Sentimos que devíamos fazer isso por causa do que Deus estava realizando em nosso meio e queríamos responder. Não creio que haja algo mais glorioso do que multidões do povo de Deus se reunindo para fazer uma só coisa: hospedar a sua presença e experimentar o seu mover entre eles. Penso que nenhum de nós imaginava o que estava por vir. Em meio a um poderoso derramamento do Espírito Santo, o que achamos ser o início de um mover de Deus que iria para as nações, o mundo entrou em quarentena por causa de um vírus. No dia seguinte ao nosso evento de oração e adoração, tivemos que explicar aos nossos alunos que precisaríamos fechar a nossa escola por um período indefinido e passar para uma plataforma online, pois havia um vírus ameaçando o mundo. A Covid-19 havia sido descoberta e o governador do nosso estado decretou uma quarentena severa, em que não podíamos nos misturar com ninguém fora das nossas famílias em nossas casas. Em meio a esse poderoso derramamento, o inimigo tinha um plano para agarrar o mundo por intermédio do medo. Nenhum de nós sabia como esse vírus se desenvolveria, mas acho que ninguém poderia imaginar o impacto que ele estava prestes a causar no mundo inteiro. E a frase que fecha o capítulo é: o chamado da vida cristã é um chamado significativo de risco e recompensa, mas nenhum deles pode ser alcançado sem a nossa total dependência do Senhor.